irmãos, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nas aulas anteriores, vimos a situação de Israel, que apesar de terem recebido a lei de Deus, o sistema sacrificial, as revelações por intermédio dos profetas, não entenderam que todas essas coisas apontavam para Cristo. Vimos que os judeus rejeitaram o evangelho e a justificação pela fé em Jesus Cristo e criaram uma religião extremamente legalista, que procura a justificação através das obras. Por isso, os judeus estão perdidos. Nesse capítulo 11, vamos ver se há ainda esperança para Israel. Vamos iniciar nossa leitura no versículo 1 até o versículo 10. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos para Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Endureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Paulo faz essa pergunta: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele faz essa pergunta porque ele já vem, desde o capítulo 9, mostrando que Israel se perdeu. Apesar de ter recebido a lei de Deus, não a compreendeu. Não aceitou a justificação de Deus, criou o seu próprio caminho através de uma religião legalista e rejeitou o evangelho da justificação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Sendo assim, como só há um caminho que nos liga a Deus, que é Jesus, os judeus estão perdidos. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chega, até com muito sofrimento. Ele declara até que seria capaz de ir para o inferno se fosse possível salvar os seus compatriotas. Então, será que nenhum judeu será salvo? Claro que não. Muitos judeus serão salvos, sim, não pelas obras, mas pela eleição. Pela eleição, muitos judeus terão o entendimento aberto pelo Espírito Santo e crerão em Jesus Cristo. Inclusive, o próprio Paulo e os demais apóstolos eram exemplos de israelitas alcançados pela graça. Deus não faz acepção de pessoas. Ele elegeu desde o fundamento do mundo um povo, o seu povo, que é composto de judeus e gentios. Paulo cita a passagem que durante o governo do rei Acabe, que era casado com uma mulher pagã e idólatra, Jezabel, quase todos os profetas de Israel se dobraram perante Baal. Elias se queixa com Deus, mas Deus diz que havia guardado um remanescente fiel, 7.000 homens que não se dobraram perante Baal. Deus, ao longo da história de Israel, tem sempre guardado o remanescente fiel. Além de Elias e os 7.000 profetas, temos José, temos Daniel e seus 3 amigos, aqueles judeus que ouviram a pregação de Pedro lá em Atos 2 e foram convertidos.
e assim sucessivamente. Esse remanescente de Israel são os eleitos de Deus da nação de Israel. Se Deus tivesse rejeitado Israel totalmente, nenhum judeu seria alcançado pelo evangelho e sido convertido a Cristo. É isso que Paulo fala nesses 10 primeiros versículos. Nos versículos 11 a 24, Paulo afirma que essa queda dos judeus acabou sendo o meio que Deus utilizou para alcançar os gentios. Vamos ler os versículos 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o tropeço deles, a incredulidade deles, se tornou uma transgressão contra Deus. Deus já tinha revelado no Antigo Testamento a esperança messiânica pela fé, como já vimos, mas os judeus se desviaram dessa visão. Não conseguiram enxergar que toda a lei, os sacrifícios, o tabernáculo apontavam para Cristo. Mas Deus é especialista em transformar maldição em bênção. A transgressão dos judeus foi o modo como Deus alcançou os gentios. Mas é preciso ressaltar que a entrada dos gentios no reino de Deus através da queda dos judeus não foi uma espécie de plano B, de jeito nenhum. Nós vimos que Deus sempre teve a intenção de salvar pessoas fora dos muros de Israel. O próprio Deus disse a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. A rejeição a Jesus por parte de Israel não frustrou os planos de Deus, como muitos podem pensar. Nosso Deus é soberano e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tudo isso estava na agenda de Deus, não pegou Deus de surpresa. Já vi algumas pregações sem nenhuma fundamentação bíblica que diziam que Deus queria salvar todo Israel. Como eles não quiseram, Deus levantou um outro povo, a igreja. Nós sabemos que lá na eternidade, Deus já havia predestinado o seu povo e ele é composto de judeus e gentios. A igreja é o povo de Deus e ela é composta de judeus e gentios. Agora, é interessante Paulo dizer que Deus queria provocar ciúme em Israel. De repente, ao verem o Messias sendo adorado por outros povos, eles pudessem cair em si e crerem em massa em Jesus Cristo. Há uma expectativa que isso aconteça próximo da segunda vinda de Cristo. Paulo chama esse evento de a plenitude dos judeus. Nos versículos 13 a 16, Paulo adentra mais nesse assunto sobre a conversão dos judeus. Vamos ler. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para que, se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o ser reestabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias dessa massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Paulo se dirige aos gentios. A igreja de Roma era composta por judeus e gentios. E diz que, apesar de ter sido constituído apóstolo dos gentios, ele tinha também como alvo a conversão de alguns do seu próprio povo. E esperava também trazer ciúmes, emulação, para conseguir salvar alguns deles. E Paulo diz que se a rejeição dos judeus trouxe a reconciliação ao mundo, ou seja, a pregação do evangelho rompeu os muros de Israel, então o que haveria de acontecer quando os judeus fossem reestabelecidos, fossem convertidos a Cristo? Uma verdadeira ressurreição para a nação de Israel. Paulo diz que se forem santas as primícias da massa,
fazendo alusão aos patriarcas da nação judaica, igualmente será a sua totalidade. Essa totalidade diz respeito aos remanescentes de Israel, os eleitos predestinados por Deus para a salvação. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. A oliveira é uma das plantas que simboliza Israel. As raízes são os patriarcas e os ramos são o remanescente fiel, os judeus eleitos. Nós, gentios, fomos enxertados nesta oliveira. Diante de tudo que foi exposto até aqui, podemos entender que Paulo cria que os judeus iriam sim, um dia, crer em Jesus Cristo e ele trabalhava para isso. Nos versículos 25 a 32, Paulo revela o mistério da salvação de Deus. Vamos ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista de que foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Paulo tinha dito que Israel ainda seria enxertada na oliveira. Aqui nesses versículos que acabamos de ler, vemos quando e como isso acontecerá. Ele buscava também evitar que os gentios se tornassem presunçosos. Os pontos centrais desse mistério acerca do futuro de Israel que o apóstolo fala aqui são: o endurecimento de Israel era apenas em parte, com relação ao tempo e à quantidade de judeus. Lembre-se que sempre houve um remanescente fiel e já falamos sobre isso. Esse endurecimento aconteceria até que todos os gentios eleitos por Deus desde a fundação do mundo ouvissem a pregação do Evangelho e crescem em Jesus Cristo. A isso Paulo chama de plenitude dos gentios. Depois que todos os gentios forem alcançados, esse endurecimento cessará e Deus usará de misericórdia para com eles.
Próximo à segunda vinda de Jesus, haverá uma conversão em massa de judeus a Cristo Jesus. Paulo se refere a duas passagens bíblicas, Isaías 59, 20 e 21 e Jeremias 31, 33, e interpreta como sendo base para esse mistério que ele estava apresentando aos crentes de Roma. A partir do versículo 28 até o 33, que nós já lemos, Paulo explica aos romanos por que Deus salvará os judeus vivos que se converterão em massa na segunda vinda de Jesus, pelo grande amor que Deus tem pelos patriarcas, segundo, pelos privilégios que Deus deu a Israel. Não confundam esses dons aqui com dons espirituais. Não é sobre isso que Paulo está dizendo. Ele está falando sobre os muitos privilégios que Deus deu à nação de Israel e estão citados lá no capítulo 9. A lei, os profetas, as alianças, as promessas. E estas coisas Deus não vai tirar de Israel, como o próprio texto afirma, são irrevogáveis. Hoje, Israel está endurecido. Mas haverá um dia em que Deus usará de misericórdia para com eles, por causa da aliança que ele fez com a nação de Israel. Da mesma forma como nós, os gentios, um dia estávamos perdidos e fomos alcançados, hoje Israel está endurecido, mas será também alcançado para que a misericórdia de Deus seja manifestada a todos. O capítulo 11 termina com uma doxologia, texto muito conhecido da igreja. Vamos lê-los juntos. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bendito seja o nosso Deus. Ele é soberano e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e aguardo vocês no próximo encontro. Tchau!